Saudações, caros telespectadores de Rádio Vintes da Índico, sejam bem-vindos a mais um espaço de entrevistas e hoje não vamos fugir à regra, vamos fazer uma abordagem econômica sobre o nosso país nos últimos 50 anos. Nesta entrevista vamos procurar ter uma perspectiva do passado, presente e futuro da economia moçambicana, numa altura em que o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, chama a atenção aos moçambicanos para avançarmos para a independência econômica. Na edição de hoje contamos em estúdio com uma figura que dispensa qualquer tentativa de apresentação, docente universitário, economista, de profissão, diga-se em bom da verdade, a quem desde já saudamos e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Índico TV. Muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui no Rádio Índico e estou pronto para conversarmos sobre o tema que me propõe, que é a economia deste país. Muito bem, dando o pontapé de partida, iremos primeiro conhecer um pouco desta figura que bem fizemos referência. Quem é José Chechava? Bom, o José Chechava é moçambicano, não é? Que nasceu no Xaxai, em Gaza, não é? E veio muito cedo aqui para Lourenço Marques, na altura, com 11 anos apenas, veio para aqui, em 1965, veio para aqui, continuar os seus estudos e viveu no Xamanculo, cresceu. Mas já o que interessa, em 1974, quando nós tivemos o Acordo de Lusaka e a transição para a independência, eu faço parte de um grupo de jovens que foi mobilizado, porque eu vivia no Xamanculo. É preciso saber que a sede da Frente de Libertação de Moçambique, quando chegou aqui a Lourenço Marques, foi na Avenida Angola, onde agora a sede da cidade era a sede da Frelimo. Então, nós jovens, na altura eu já tinha feito o 5º ano, em 1974, então fomos mobilizados para sermos grupo de apoio aos guerrilheiros que acabavam de chegar aqui no país. Quer em termos, sobretudo em termos de secretariado, acompanhar as reuniões, fazer as sínteses, tudo isso. Então, eu tomo este contacto. É verdade que eu tinha tido antes, porque há muita coisa que eu não costumo dizer às pessoas, porque eu não gosto de ser oportunista, dizer assim, às vezes há momentos que alguém diz assim, mas tu não és antigo combatente, não és descendente, eu digo, não sou. Não significa que eu não tenha família na altura que até tive que visitar na Machaba, quando estavam detidos. Então, o meu contato com a Frelimo não começa em 74, começa antes, porque tive família, inclusive o meu primo falecido, Ângelo Chechava, acabou sendo torturado pela PIDE, não é? E que Deus o tenha, ele faleceu neste momento, portanto, faleceu e deu a sua contribuição na luta clandestina com outras pessoas como o Camada Guebuza, o Lopes Tempe, que perdemos a ele há pouco tempo. Eu, portanto, em 74 começo isso e começo logo por ser monitor de estudo político, em 74. Fui monitor de estudo político no bairro, mesmo em Xamanculo. Depois disso, deve-se recordar que na altura nós formámos grupos de dinamizadores, que era um conjunto, portanto, de moçambicanos que juntavam-se para que pudessem defender a linha política da Frente de Libertação de Moçambique e preparar condições para mobilizar portanto, a população para a independência. Eu fiz parte desse grupo com outros jovens a nível do bairro. Por exemplo, a nível do grupo dinamizador, eu fiquei responsável pela juventude, portanto, pela educação e juventude. Depois disso, eu como na altura já estava a fazer o 6º ano, portanto, estava na Escola Comercial de Cursos Complementares, pertenci também aos grupos dinamizadores nos locais de ensino. Devo referir que em 1974 eu já trabalhava, a partir de fevereiro, quando ocorreu o 25 de Abril, na escola, numa escola que está aqui mesmo perto, chamamos Escola Primária da Avenida da FPLN. Na altura chamava-se Escola Primária da Avenida do Brasil, porque esta avenida era a Avenida do Brasil, agora é FPLN. Então, fui professor lá, mas muito cedo somos mobilizados para que nos transformássemos em grandes mobilizadores a nível dos nossos bairros, difundir, sobretudo, o nosso grau de preparação para a independência nacional. De facto, se me perguntaram onde eu estava no dia 24 para 25, eu estava no estado da Machaba. Estava a 5 metros do mastro da bandeira, onde a bandeira portuguesa foi arriada e a bandeira da República Popular de Moçambique foi içada. Por quê?
fui selecionado num grupo que foi treinado para fazer filmagem. Então eu estava a fazer filmagem nessa altura. Havia um núcleo na Universidade Eduardo Mondlane que fazia isso, e eu fiz parte desse grupo. Com aquela chuva toda, não é? Eu tinha uma máquina de filmar com uma guarda-chuva para proteger a máquina. E quando se deu aquele acontecimento todo, eu estava ali, na relva, estava ali mesmo. E foi uma coisa muito interessante. Depois disso, eu participo na criação de uma escola, chamou-se na altura Escola Popular. O que significa isso? Era uma iniciativa que os grupos de emissores tinham de fazer aquilo que mais tarde começamos a chamar alfabetização e educação de adultos, como forma de ajudar as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então criamos isto na Escola Dona Berta, da Escola Primária Dona Berta. À noite funcionavam as turmas da Escola Popular. Okay. E ela era dirigida pelo grupo de emissores do bairro, na altura chamado Vitor Gordon. Então eu acabei depois sendo diretor dessa escola, tanto que funcionava à noite. Então de dia eu ia à escola comercial, portanto estudar. Depois em 76 eu ia dar aula na escola secundária de Languene e à noite ia dar aulas na escola popular. Portanto, tudo isso que eu estou a dizer eram aulas que a gente dava gratuitamente. Era o nosso empenho nisso. Bom, o processo foi andando até que um dia nós fomos visitados pela ministra Graça Machel. Estávamos tanto na escola secundária de Languene nesse caso, e ela convida alguns de nós, incluindo eu, sou convidado para ir à Direção Provincial de Educação e Cultura. Começo então, saio da escola como professor, vou para chefe de departamento de planificação a nível da Direção Provincial. Aí começa uma outra epopeia. Então, eu participo, não é? Nessa altura ainda tínhamos grupo de dinamizadores, então preparamos, temos a independência, como sabem, depois vivemos aquele momento de novo no estado da Machava das nacionalizações, com o presidente Samora Machel, e nós tivemos que, em brigadas pequenas, ir explicar às pessoas o significado das nacionalizações no bairro, sobretudo isso a nível de Xamanculo. Trabalhei sempre no bairro de Xamanculo, nessa altura. Mas o bairro de Xamanculo, na altura, estava dividido em células. Não é? Nós tínhamos célula, a minha célula era J, era por detrás daquilo que quem conhece, por trás da Lusoplásticos, ou por trás da Padaria Biju, é onde eu vivia, onde eu trabalhava também. Depois, mais tarde, chegamos em 77, em que a Frelimo transforma-se em partido marxista-leninista e opta pela criação da economia de mercado. O que acontece? Eu, por já estar metido neste trabalho político, faço parte de uma brigada, que o papel da brigada era estruturação do partido. Portanto, nessa altura, nós íamos trabalhar com os grupos dinamizadores para vermos agora que era preciso transformar o grupo dinamizador numa estrutura, deixar de ser estrutura política, ser uma estrutura apenas administrativo, portanto, administrativo-social, e criarmos então as estruturas políticas, que eram as células do partido. Eu faço parte logo em 77, não é? Começamos em 77, final de 77, mas o maior trabalho de estruturação começou grandemente em 1978. Então faço parte disto. E é nessa altura, em 1977, que eu submeto a minha candidatura a membro da Frelimo. E que, infelizmente, só saiu. Nessa altura, nós tínhamos que ficar 2 anos de preparação para sermos considerados aptos ou não para sermos membros da Frelimo. A minha candidatura saiu em maio, aprovada em maio de 79. É nessa altura que eu entro já com cartão como membro da Frelimo. E a partir daí continuou o meu trabalho político, não é? E lembro-me que um dos acontecimentos mais importantes que me marcou, eu estava na educação como chefe de departamento, há um dia que o meu diretor provincial de educação, chega na direção, manda-me chamar e diz assim: olha, às 14 horas tem que ir ao gabinete de Sua Excelência o Governador José Moiano, porque dizem que tem uma tarefa para si. Eu perguntei, mas eu também não sei nada, ele também não me disse nada. Então, de facto, eu avanço, vou ao gabinete de Sua Excelência o Governador José Moiano. Nessa altura, só para recordar os mais novos, nossos governadores andavam todos a militar, fardados, assim como o presidente de Samora também andava fardado. Então eu chego lá, fico à espera dele. Quando ele chega, ele cumprimenta-me tudo. Não ficamos nem 10 minutos. Ele disse assim: olha, vamos
Bom, eu não entendi, íamos para onde? Eu entrei no carro dele, pela primeira vez entrei no Volvo, eles andavam nos Volvos, não é? Entrei no Volvo, atrás ali com ele, com o ajudante de campo dele ali à frente e o motorista. Nós fomos para onde? Fomos ao Ministério de Defesa, onde estava o comandante em chefe, Samora Moisés Machel, à nossa espera. Bom, portanto, estávamos nessa altura, maio de 1980. Recordar que em janeiro de 1980 o presidente Samora Machel tinha iniciado a ofensiva política organizacional em todo o país. Que era para quê? Porque nessa altura já tínhamos problemas muito sérios na economia. Então, ele visitava as fábricas, visitava os aeroportos, visitava os armazéns, não é? E tomava decisões, inclusive mandava prender pessoas. Mandava prender moçambicanos porque por dizerem que estavam a castigar o povo. Por exemplo, chegava num armazém cheio de comida, mas, no entanto, as pessoas estão a morrer da fome. E perguntava, por que vocês não tiram esta comida toda para o povo? Então, eu estou ali e o governador Zé Moiano diz assim, é deste jovem de que falamos, está a referir a mim. Então, eu estou de pé ainda, o presidente Samora Machel aproxima-se, cumprimenta-me, quer dizer, eu estou a tremer, não é? Estou a tremer. E ele diz-me assim, jovem, eu tenho uma tarefa para ti. Eu não sabia que tarefa era ela. Eu estou calado, estou atento a olhar para ele, a olhar para o uniforme dele, aquele uniforme de marechal. Diz assim, tu vais para a Pia e tens que ir continuar a ofensiva lá, porque temos lá muitos ladrões, muitos inimigos, muitos conhocas, vai continuar, vai para a Pia. Eu nem tinha ideia o que era isso, o que significava esse trabalho. De facto. Ainda em 79? Não, isso é em 80. É 80. Eu estou dizendo 80 maio. Okay. É em maio. Que acontece. Como eu disse, a ofensiva começou em janeiro, né? De 80. Exato. Em maio, portanto, deve-se recordar que nessa altura o presidente Samora Machel, por exemplo, em muitos locais, até mostrava na televisão, né? Ele a repreender muitos diretores, incluindo na altura os próprios ministros. Então, eu sou indicado por ele, daquela maneira, para ser diretor da API da província da cidade de Maputo. Voltamos. O diretor provincial de Obras Públicas, na altura, era pois alguém que veio ficar meu colega no governo, é Roberto White. Ele é que me leva para a API, para ir apresentar os trabalhadores. E diz a eles o seguinte, olha, a partir de hoje, este é que eu vou ser diretor. Depois, desce comigo para o gabinete, onde funcionava o gabinete do diretor. Porque a coisa mais triste para mim qual era? É que eu estava a substituir pessoas que estavam na cadeia. Eu não tinha ninguém para me transferir a pasta. Normalmente, quando é assim, a gente diz assim, quando é um processo, quando és nomeado para um cargo que já existia, há alguém que te passa as pastas. Eu não tive ninguém que me passasse as pastas. Foi um desafio muito grande, mas muito importante mesmo. Ele fez-me crescer. Porque eu lidava aí com um problema muito sério, que era habitação, não é? Ter que responder aos pedidos de moçambicanos que dia a dia iam para lá a pedir alojamento. Porque, como sabe, a maneira como foi explicada a noção das casas, o presidente Samora Machel, em fevereiro, portanto, de 1976, dizia inclusive que nós, moçambicanos, já tínhamos oportunidade de viver naquelas casas que nós tínhamos ajudado a construir, que antes não tínhamos tido oportunidade. Então tive esse desafio. E uma das primeiras coisas que eu lembro-me que fiz, felizmente na altura com a OIMM Nacional, foi financiar uma campanha, financiada pela PI mesmo, uma campanha daquilo que nós chamávamos valorização das conquistas. Em que consistia isso? Eram formadas brigadas, todas elas constituídas por mulheres, as camaradas da OIMM. Elas iam de casa em casa ensinar as pessoas sobre como viver numa casa. Portanto, o princípio era, nós todos, alguns de nós, muito poucos, tínhamos vivido no subúrbio. Mas no subúrbio não tínhamos aquelas condições, daquelas casas em que já tínhamos que entrar. Um dos problemas que posso lhe contar agora era como lidar com aqueles instrumentos que estavam na casa de banho, como lidar com a cozinha. A gente não tinha essas coisas. Eu estou a falar disto porque parece uma coisa, parece uma anedota, mas isso é real. Então, o papel daquelas camaradas qual era? Era de andar casa em casa, dizer à pessoa, olha, quando quiser pilar, vai pilar lá embaixo, não pode pilar aqui em cima. Isto aqui é para quê? Não é para fazer lenha, não podem tirar essas coisas. Depois mostrar, quando escamar peixe, não pode usar aqui na cozinha, há um outro sítio onde... coisas destas.
E mais, não pode, por exemplo, estender roupa na varanda da frente da estrada. A roupa íntima tem que pôr, por exemplo, um exemplo, a roupa íntima tua tem que pôr num outro sítio, mas não põe aí, coisas dessas. Mas foi muito importante porque esta campanha viu-se depois como vitoriosa, porque de facto muita gente gostou e foi uma maneira que nós tivemos de mostrar às pessoas como se valorizam conquistas. E mesmo hoje eu digo, olha, a nossa independência é um ganho. E uma das maneiras de valorizarmos a nossa independência é, em todo momento, sabermos reconhecer os esforços que foram feitos, primeiro para os combatentes que foram lutar, estiveram em Dar es Salaam, muitos deles sacrificaram a sua juventude para nós hoje podermos falar assim como estamos a falar. E segundo, todas as conquistas que ao longo do processo foram feitas. Aqui quero destacar agora, entrar na área econômica, porque a minha vida praticamente ela cruza-se com isto tudo, com as realizações e com a parte econômica. Como lhe disse, eu fui diretor provincial, portanto, da API, mas em 83, logo depois do quarto congresso, eu sou transferido naqueles comunicados. Há um comunicado da presidência com 200 nomes, ok? Nesse comunicado está lá o meu nome. É um dos últimos comunicados que a Presidente da República fez. Nesse comunicado eu sou transferido da API para o plano. E fiquei no plano desde 1983 até 92, quando depois tive que ir para o exterior e estudar. Então, eu saio, quando entro na Comissão Nacional do Plano, através da direção do plano, antes disso, em 80, há um desafio que a gente tem. E qual é? Primeiro, foi logo em junho. O desafio qual foi? Há uma decisão que é tomada pela Assembleia Popular na altura, de dizer que a cidade de Maputo devia ter estatuto de província. Então era preciso que fosse feito um trabalho para desanexar a cidade de Maputo da província de Maputo. A província ficar portanto, autônoma e a cidade também ficar com sua autonomia em termos de administração. Então eu faço parte do grupo de diretores, primeiros diretores que fizeram esse trabalho. O nosso chefe era o tenente-general na altura, António Amatai, que foi o primeiro presidente do Conselho Executivo. Então eu trabalhei com ele para tínhamos esse desafio. E depois aconteceu uma coisa interessante, é que no mesmo edifício ali da Praça da Independência, por causa disso, só para ver como é que as coisas foram, nós tínhamos 3 órgãos no mesmo edifício. O edifício pertencia ao Conselho Executivo, mas o presidente Amatai é a pessoa que tinha as condições menos favoráveis. Ele ficava no direito de chão, não é? No primeiro andar ficava o governador da província, que era o governador Zé Moiano. No segundo andar estava o presidente Marcelino dos Santos, que era o presidente da Assembleia Popular. Então, o edifício, aquele edifício da Praça da Independência, era ocupado por esses órgãos todos. Atravessou-se depois desse momento até que um dia decidiu-se, isso já foi em 1986, decidiu-se que a Matola ficaria a capital da província de Maputo. Então, nessa altura, foi preciso transferir tudo o que ainda existia cá na cidade de Maputo para a província de Maputo. E, continuando, eu em 92, aliás, antes disso, há um aspecto que eu não contei da minha vida, que é, eu faço parte da geração de 8 de março. E como é que isso foi? Quando em março, tanto praticamente nós fomos depois de 1977, fomos para o pavilhão de Machaquén. A decisão que o partido tomou o governo da Frelimo tomou foi de que todos os jovens que estavam tanto no 6º ano ou no 7º ano deviam interromper estudos. Eu estava a concluir o 7º ano. Portanto, portanto, já estava com eu e mais alguns colegas. Mas fomos àquela reunião, porque nós estávamos ainda em março, né, para concluir, então pronto. O que aconteceu? Coincidentemente para mim, eu fui dado a tarefa de continuar a dar aulas, onde? Na Escola Secundária de Languedo. Então eu fico na Escola Secundária de Languedo. Alguns colegas meus foram para a defesa, lembro-me que alguns foram para a União da República Socialista Soviética, para serem, portanto, da Força Aérea. Outros há alguns que tiveram sorte de continuar a estudar. Alguns foram para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foram distribuídos pelos vários setores da atividade econômica nessa altura. Eu fiquei na educação, fiquei a dar aulas. Depois, em 1987,
não é? Antes de 85, eu consigo ir à universidade para estudar. Por quê? A interrupção que eu fiz em 1977, não é? Só 8 anos depois eu consigo ir à universidade fazer o meu curso. E foi bom ter feito o curso nessa altura, em 85, porque a minha turma na economia foi a primeira, nós funcionamos como fôssemos cobaias para fazer o curso de licenciatura. Portanto, o curso começou em 85, acabou em 89. Por que estou a falar disto? É que nós tivemos uma ocasião muito especial. Nós tivemos uma cadeira no curso, no terceiro ano, que chamava-se História do Partido Frelimo. E o nosso professor foi o tanto Fernando Ganhão, que tanto já tinha sido em tempos reitor da Universidade da Unidade. Então ele conhecia, era depositário de muitos acontecimentos da história da Frelimo. Então, mas nós tivemos isso como cadeira onde alguém podia reprovar, inclusive. E foi muito bom para nós, porque isso abriu mais, portanto, o conhecimento que eu tinha da Frelimo. Isso, de facto, reforçou-me como um quadro da Frelimo e fez com que os futuros cursos que nós fizemos, por exemplo, na Escola de Estado de Direito, já estavam em cima desta base política que eu já tinha, que foi muito bom. Também em 80, quando a cidade ficou com o estatuto de província, foi preciso formar órgãos, foi preciso criar o comitê da cidade. Eu fiquei membro do comitê da cidade desde essa altura, em 1980. E em 81, a Assembleia do Povo, que chamava-se da Sura Assembleia Municipal, aliás, Assembleia da cidade de Maputo, que era a Assembleia do Povo, antes de termos estas coisas, Assembleias Municipais. Fiquei membro também da Assembleia do Povo, da cidade de Maputo, e fiquei membro da respectiva Comissão Permanente. Isto deu-me outros horizontes, portanto, estou a dizer isto em termos políticos. Devo dizer também que, em termos de, por exemplo, eu quase participei em todas, como delegado aos congressos, a partir do 7º, sobretudo. Não? O 6º também participei, 6º, 7º, 8º. Depois, aliás, não participei, por quê? Porque eu não estava cá, é a altura em que eu estava a estudar, estava a fazer mestrado e doutoramento fora. Mas mais tarde, depois, quando voltei, fiquei delegado tanto aos congressos. Quando volto dos estudos, em 1990 e 97, coincido com aquelas mudanças para a criação das autarquias. Então, nessa altura, eu faço parte das pessoas que foram eleitas para constituir a primeira autarquia em Maputo. Faço parte de uma comissão de economia. Trabalhei praticamente 2 anos, porque logo a seguir nós tivemos eleições. Deve-se recordar, em 99 tivemos eleições. Então, em 2000, o presidente Joaquim Chissano convida-me para integrar o governo como ministro da Administração Estatal. Este foi, devo dizer que foi uma grande honra para mim, a oportunidade que a Frelimo, através do presidente Chissano, me deu para dar a minha contribuição como ministro da Administração Estatal, porque os desafios eram tantos. O primeiro desafio que tivemos foi descentralização, como fazer a descentralização. Mas ainda havia um outro, era como recuperar aquelas autoridades que no passado, não é? Aquelas autoridades nós chamamos de autoridades tradicionais, não é? E como fazer com que essas autoridades tradicionais hoje não se chocassem com os grupos de negociadores que já tínhamos, com o secretário de bares que nós já tínhamos. Então, isso foi muito interessante, porque conseguimos criar um dispositivo. Foi preciso correr o país todo, em que, de facto, de forma calma, nós conseguimos instituir. Hoje, tenho reparado, quando os chefes de Estado vão a qualquer província, vê pessoas vestidas de caqui, com galões, não é? Aqueles são fruto desse trabalho que foi feito nesse período, por orientação do presidente Chissano, nesse período de 2000 a 2004. Hoje, uma das coisas que deve nos honrar qual é? É que esta ligação com aquelas pessoas que são respeitadas pela população, pela comunidade, é muito importante. Porque é daí onde nós podemos dizer, quando dizemos que o governo é do povo, é isso que deve significar, é que o governo não faz nada sem ter auscultado aqueles que são representantes do povo. Hoje temos mais do que nunca, não é? Esta atitude que o governo da Frelimo teve de reconhecer aqueles chefes como, de facto, líderes da comunidade. E isto tem criado maior coesão a nível das famílias, o que é muito bom. Continuamos. Portanto, o meu mandato terminou em 2005, não é? Em 2005.
Felizmente, em 2009, eu já tinha completado os 35 anos de trabalho no aparelho do Estado. E eu reformei. Mas o meu partido convida-me nessa altura, eu era consultor, convida-me para ir à Assembleia da República, não é? Portanto, eu em 2010 integro os deputados, fico deputado da Assembleia da República, não é? Nesse mandato de 2010 a 2014 e fico também como membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. Portanto, isto para mostrar ainda o meu, portanto, o meu progresso político. E ele culmina, tenho que dizer assim, em 2012, portanto, eu de novo participo nas brigadas, aquelas brigadas que foram constituídas para continuar com a estruturação do partido. Em 2018, quando é feito, neste caso, o 11º Congresso, eu sou eleito membro do Comitê Central. Então, entro para o Comitê Central e renovo de novo no 12º Congresso, que foi feito em 2022, e até hoje eu sou membro do Comitê Central. No primeiro mandato meu como membro do Comitê Central, fiquei também como membro do Comitê de Verificação e era responsável de um setor que tem a ver com a formação de quadros, porque esse é o meu forte, não é? É a formação de quadros. Portanto, em resumo, de forma não muito sequenciada, portanto, a minha participação, o meu envolvimento político, eu devo dizer que a história da Frelimo, depois de 74 para cá, eu também participei nela. Fui um protagonista. De forma profunda. História. Muito bem. A questão que levantamos é mesmo neste despertar que acaba fazendo parte da Frelimo em 1979. De onde é que surge o bicho pela economia? Olha, ainda bem que fez essa pergunta. É interessante que quando eu estava a estudar, como disse, que eu, portanto, em 1977 já tinha feito o 7º ano. O meu desejo, se eu tivesse continuado a estudar naquela altura, eu queria ser jurista, eu queria fazer direito, não queria fazer economia. Tanto que quando o presidente Samora Machel me convida, portanto, me indica para diretor da PI, de facto, eu fiquei mais convicto de que o curso de direito era o curso que eu precisava, porque ele tinha que lidar com leis. Só que, como lhe disse, depois do 4º Congresso, em 83, eu sou transferido para o plano, como diretor de plano. Então, e estamos a falar de plano econômico e social, planificar a economia do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social. Aqui surge uma preocupação para mim, eu digo assim, eu, na altura, cheguei, inclusive, é interessante, em 81, eu cheguei a ter autorização para continuar estudos no ensino superior. Okay. Quando eu fui para matricular na Faculdade de Direito, aqueles mais velhos que se recordam, a Faculdade de Direito estava fechada. Por decisão do presidente Samora Machel, a Faculdade de Direito foi fechada. Então, eu não pude, se a Faculdade de Direito nessa altura não estivesse fechada, eu teria feito o curso de Direito. Okay. Mas a Faculdade de Direito está fechada, não é? Eu não posso, portanto, ela continua apenas com aqueles que já estavam, mas não há primeiro ano. Exato. Então, eu vou para a economia. Eu começo a ver que, agora, parece que o meu desafio aqui já não é mais Direito, é Economia. O que me faz ir tirar curso de Economia é, de facto, a responsabilidade que eu já tinha, que eu começo a sentir que eu daria um maior proveito de mim próprio se eu fosse fazer o curso de Economia e não o curso de Direito. E é interessante que os colegas que me conhecem, uma das coisas que eu fiz, porque eu já estava há 8 anos sem estudar, eu decidi ir a Francisco Manhanga, à noite, ir fazer matemática de novo. Porque eu sabia que ir para a economia, uma das coisas que eu tinha que dominar era matemática. Eu já estava 8 anos sem estudar. Fui à escola Francisco Manhanga, falei com o diretor, ele autorizou-me, portanto, eu não fiz nenhum exame, não era preciso fazer nada, mas eu frequentei as aulas de matemática, só como forma de eu me refrescar, porque eu sabia que no ano seguinte, em 85, sim, eu ia continuar os meus estudos de economia. Portanto, o bicho de economia nasce por causa disso, é por causa da atividade que eu vejo que tenho que fazer e precisava, de facto, de entender muito bem como é que era a economia. E até hoje, é isso que fez com que eu estivesse. Mas devo fazer um parênteses aqui. Eu próprio fiquei um bocado intrigado quando o presidente Samora Machel, o presidente Chissano, me convida em 2000 para ministro da Administração Estatal. Eu disse,
Mas eu estou mais na área econômica, mas ele depois explicou porquê, qual era o problema. Ele conhecia a minha trajetória toda. Eu fiquei muito admirado, porque ele conhecia. Ele sabia de onde é que eu tinha vindo e sabia também que eu era a pessoa que, quando não estava o diretor da Procontrol, eu substituía. Então eu dominava a globalidade do funcionamento dos órgãos da administração pública. Então é essa base que ele usou para que me colocasse a nível do Ministério da Administração Estatal. E é aqui mesmo onde nós queremos capitalizar parte da entrevista na edição de hoje, a propósito dos 50 anos de independência nacional. A pergunta que se levanta é: o presidente Daniel Francisco Chapo tem estado a falar bastante da economia, da independência econômica, uma ação que o considera segunda independência que o país precisa de alcançar. Doutor, o que é que efetivamente está por detrás, ou quais são os fatores que imperaram no passado para que não pudéssemos alcançar esta independência econômica, ou o que é que não estamos a fazer para até hoje alcançarmos esta independência econômica com todos os recursos que o país tem? Obrigado. Bom, eu acho que aí já vamos entrar na área econômica propriamente dita. Para mim, se eu analisar o nosso país desde 1975, vejo o seguinte: vontade de alcançar a economia, portanto, a independência econômica, sempre esteve na Frelimo e nos seus dirigentes. O que acontece é que nós temos que reconhecer que houve uma série de dificuldades, uma série de entraves que fizeram com que todo o plano que tinha sido feito, ele sempre redundasse num fracasso. Eu quero salientar aqui um aspecto que é, logo em 77, no terceiro congresso, foram aprovadas as linhas, nós chamamos na altura Diretivas Económicas e Sociais, do terceiro congresso. Se hoje for buscar esse documento, são livrinhos pequeninos, as Diretivas Económicas e Sociais, vai encontrar muitas coisas que hoje não estamos a fazer, estão lá, que devíamos fazer, estão lá bem descritas. Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro está lá era que devíamos dar prioridade na produção agrícola ao seguinte: produzir produtos para abastecimento do povo e também produzirmos produtos para exportação. Esta visão, o que queria dizer? É que nós devíamos priorizar, em primeiro lugar, produzir para o abastecimento das pessoas. Por quê? Se nós não priorizássemos o abastecimento das pessoas, muito dificilmente nós poderíamos fazer com que os outros programas todos pudessem andar. Isto permitiu que o governo da Frelimo preparasse um plano mais exaustivo, que se chamou PPI, Plano Prospectivo Indicativo, que previa que ia ser implementado a partir de 1980 até 90. E a ideia na altura é que esse seria o plano que nos permitiria a vitória sobre o subdesenvolvimento. Quero dizer uma coisa: se nós tivéssemos tido condições de implementar esse plano, naturalmente o nosso país não estaria onde está. Podíamos não ter alcançado a independência econômica plena, mas teríamos, pelo menos, portanto, muita dificuldade que nós temos hoje, não teríamos. Por quê? Porque, repara, vou falar só de 3 pilares que estavam nesse plano. O primeiro pilar dizia socializar o campo. Ok? O que dizia isso? Socializar o campo? Consiste em quê? Significava darmos prioridade à produção da agricultura. Não é? Modernizar a agricultura. E pegar o camponês que produzia com a enxada, transformá-lo para ele ser um produtor para o mercado. Ele saber que tem que produzir mais comida. Então tem que mudar o método de trabalho dele. Então ele ser ensinado a produzir mais comida usando novas técnicas. Mas ao mesmo tempo, tínhamos outro. E como é que seria possível isso? Através de duas formas. Uma, seriam as empresas estatais, que existiam na altura, que seriam um motor para a transformação do camponês. Mas, por outro lado, uma outra orientação eram as cooperativas de produção. Deve ter ouvido muitas vezes falar em Machamas do Povo, tudo isso. Eram as cooperativas. As cooperativas haviam de levar com que, de facto, a vida dos camponeses se transformasse. E por que o ponto era visto dessa forma? É que, de facto, volto a repetir, a nossa Constituição tem lá de forma escrita, de forma clara que a agricultura é a base do desenvolvimento deste país. E por uma razão muito simples. Se nós recuarmos e formos o desenvolvimento mundial, como foi o desenvolvimento de muitos países do mundo, todos vieram da agricultura. A agricultura é por isso que é chamado de setor primário. É por aí onde tudo começa. Porque depois, quando temos necessidade de transformar a agricultura para onde passa, vem a industrialização. Mas tem que começar na agricultura. Mas mais do que isso, nosso país, nós temos uma bênção de Deus, como país, como Moçambique,
é a quantidade de rios que temos com água durante todo o ano, o que nos permite que nós possamos ter uma agricultura de irrigação. Ou seja, que durante todo o ano, mesmo na época seca, nós podemos fazer agricultura. Mas para isto é preciso o quê? Novas tecnologias. É preciso o quê? Ensinar as pessoas. É preciso modernização. E é isto que não conseguimos fazer. Depois vou explicar porque não conseguimos fazer. O segundo pilar era a industrialização, indústria pesada. É aí onde nós, a Aliança Operária Camponesa, que estava na definição da Frelimo como partido marxista, era que o camponês, não é? Devia transformar-se como se fosse um operário agrícola. Mas o operário devia saber que é ele que se liga ao camponês, o camponês produz e entrega a ele para transformar o produto, dar-lhe maior valor. A Aliança Operária Camponesa significava isto. Então, como vê, estas são as condições, as bases que nós teríamos para termos uma independência econômica. Há um último pilar, que é o terceiro, era a formação das pessoas, formação de quadros. Eu quero, neste aspecto, sublinhar o seguinte, e que a gente muitas vezes esquece. Há muita gente hoje que não sabe de onde é que veio esse fenômeno Magia-Hermano. Muita gente não sabe. E hoje, como a gente, infelizmente, nós também já não divulgamos muito a nossa história, precisamos de fazer isto de novo, temos de divulgar a história. Os Magia-Hermanos é um fenômeno consequência das medidas que foram tomadas no âmbito do PPI. Porque nesta componente de formação, o governo da Frelimo decidiu o quê? Que pessoas que tinham quarta classe foram mobilizadas, algumas tinham sexta, mobilizadas para irem à RDA, para que ajudasse a preparar estas pessoas, sob o ponto de vista profissional, para serem operários qualificados, que, de acordo com o que estava previsto no PPI, quando elas regressassem, seriam absorvidas nas empresas que seriam criadas no âmbito do PPI. Infelizmente, todo esse sonho teve que ser adiado. Por quê? Guerra. E a guerra começa logo em 1976. Quem é que faz a guerra? São moçambicanos, não é? Diria, são moçambicanos, alguns descontentes, mas sobretudo que são mobilizados por portugueses que tinham perdido as suas grandes propriedades, tinham perdido os seus imóveis. São estes que julgam que, financiando este grupo, são capazes de recuperar o país de novo. Quer dizer, derrubar o governo da Frelimo e recuperar. É assim como a Renamo nasceu. No princípio chamado MNR, é assim como ela nasceu. Foi apoiada, a Renamo não surgiu, não podemos pensar que a Renamo surgiu por causa do Moçambique, não. Teve um grupo, é verdade que houve alguns, tanto que desertaram da Frelimo, alguns guerrilheiros, mas tiveram o suporte de alguém que apoiou materialmente e militarmente, assim como o treino, que a sua base era a Rodésia do Sul, com Ian Smith. Estes aspectos todos, associados a uma campanha de desestabilização, a uma campanha que foi feita já pelo governo do Apartheid, inviabilizou todo aquele sonho de fazer com que nós pudéssemos sonhar numa independência econômica. Então, no lugar de darmos avanços, pelo contrário, fomos obrigados a regredir. E é esta situação que faz com que, em 1983, quando é realizado o 4º Congresso, a própria Frelimo faz uma reflexão, chega à seguinte conclusão, que, se calhar, não era momento de querermos insistir, querer continuar mais com um sistema de economia planificada. Porque não tínhamos condições. Construir uma economia socialista, ela pressupõe que tenhamos base numa primeira fase. Vou-te dar um exemplo. Nós, na altura, dizíamos que as pessoas podiam ir, por exemplo, à clínica, ao hospital, consulta gratuita e também medicamento gratuito. Só que isso tem um limite. Para poder repor os medicamentos lá, para poder pagar essas pessoas que fazem as consultas, precisa de ter algum dinheiro. Mas quando a sabotagem econômica também começa a ser feita pela África Sul, deixa de usar os nossos portos, também combina com a Rodésia Sul para não usar o Porto da Beira, o Camus Banda Malau para não usar o Porto de Nacala. Quase que isto ia asfixiar a economia, o pouco que nós tínhamos como país. São estas situações todas que, numa reflexão bem feita pela Frelimo, no 4º Congresso, fazem com que se abra uma porta para nós aproximarmos aos países capitalistas, sobretudo ao FMI e ao Banco Mundial. Quero salvar aqui um aspecto. Há muita gente que pensa que as mudanças foram feitas porque o presidente Samora Machel morreu. Nada, não conhece a história, não é?
quem iniciou reforma neste país, essas reformas económicas, políticas económicas, foi o presidente Samora Machel. Tanto que, só para perceber, ele foi vítima daquele acidente em outubro de 1986 e em 1987 começamos o Programa de Repressão Económica, o PRE. Então, não era possível que em muito pouco tempo nós pudéssemos fazer isto. Portanto, é preciso reconhecermos que foi a própria Frelimo, numa reflexão que fez, que não era momento. O que eu quero realçar aqui é o seguinte: eu, na minha ótica como economista, considero que a decisão foi acertada assim. Não podemos dizer, eu não considero isso como um abandono à política correta, não é? Política correta de identificação do bem comum socialista em Moçambique. Considero como um recurso estratégico, assim como considero. Agora, quanto tempo vai levar, não sei. Depende muito dos desafios. Agora, hoje, quando a gente fala de independência económica, não podemos querer pensar em independência económica sem recuarmos, vermos o que impediu que antes aqueles que dirigiram o país ou aqueles que viveram noutros momentos não pudessem ter independência económica. Em 1987, há um desafio que se coloca aos moçambicanos. É que o FMI diz que uma das coisas que devemos fazer era privatizar empresas estatais. Okay? A pergunta que podíamos fazer na altura era: privatizar para quem? Quem que tinha capacidade de comprar uma empresa? Ninguém. E quem que tinha capacidade de moçambicano de gerir uma empresa? Também ninguém. Então, muitas daquelas empresas, o que aconteceu quando os donos fugiram, elas funcionaram até um certo limite. Mas chegou uma altura em que as empresas tiveram que, de facto, fechar. Há quem considera já há algum tempo que é mesmo um fruto de má governação da Frelimo, por isso todas as empresas, depois da conquista da independência, acabaram falindo. Eu gostaria de desafiar essa pessoa para conversar isso comigo, para lhe mostrar por A mais B. Eu vivi este mundo A mais B aqui. Eu não quero ignorar que pode ter havido, em alguns casos, não é, excesso na governação, por uma razão muito simples. É preciso ver que a Frelimo de que nós estamos a falar, os primeiros nossos governantes vieram da guerrilha, não é? Portanto, lá o que estavam a fazer, estavam a lutar para libertar Moçambique. Quando chega a altura de fazer gestão económica, naturalmente que nós tínhamos poucos moçambicanos que entendiam gestão económica. Então, naturalmente que erros foram cometidos, mas não foram erros premeditados. Mas não foram esses erros que fizeram com que a situação ficasse. Foi sim uma atitude deliberada do imperialismo de dizer o seguinte: inclusive chegamos a ser dito o seguinte, que nós éramos um pequeno crocodilo que era preciso matar, porque nós éramos comunistas. Então era preciso que Moçambique não continuasse com a política que tinha. Então, a governação da Frelimo foi inviabilizada. O que aconteceu não é porque... Eu não estou com isso a defender que nós tínhamos... Como eu disse, eu reconheço que havia sim dificuldades também na gestão, mas não foi essa a razão que causou o descalabro econômico que nós tivemos. Foi, de facto, uma campanha bem planeada pelo Ocidente de fazer a sabotagem da nossa economia. E sente que nos dias atuais o FMI, o Ocidente, tem continuado apostado, ou tem estado a apostar nas mesmas estratégias para inviabilizar esta independência econômica? Olha, eu sobre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial tenho uma outra visão. Olha, a experiência que eu tive no governo mostra-me o seguinte: quando nós estamos bem organizados, quando nós praticamos a boa governação, quando nós prestigiamos portanto, a competência, a meritocracia, não há ninguém do Banco Mundial que admite impor políticas. Por quê? É preciso discutir com ele. Há coisas que tem que dizer, não, isso não aceitar. Porque a questão é a seguinte: na minha opinião, de novo voltando para aquela pergunta que me fez, é que nós não vamos ter independência econômica se nós não apoiarmos nas forças que nós temos internamente. Nós temos que apoiar os moçambicanos. É o moçambicano, não é o estrangeiro, é o moçambicano que vai garantir que nós tenhamos independência econômica. Significa que apostemos em micro, pequenas e médias empresas, no empresariado nacional moçambicano, para podermos alcançar a independência econômica. Criemos essas condições. Apostemos no nosso camponês. O pouco que nós temos e mais. É preciso que... Eu costumo dizer uma coisa que muita gente às vezes não entende, eu digo assim: na situação em que nos encontramos, em que nós não temos muita capacidade a nível das empresas privadas moçambicanas, seria preciso que nós fizéssemos aquilo que a China fez, aquilo que a Rússia está a fazer, aquilo que em alguns momentos faz, o que é?
Isso chama-se, na teoria, que nós chamamos de capitalismo de Estado. O que é capitalismo de Estado? De várias formas. Mas uma das formas qual é? É o Estado começar com o empreendimento envolvendo privados moçambicanos. Ok? E quando o empreendimento já faz aquilo que a gente chama take-off, já começa a produzir os seus efeitos, o Estado sai. O Estado sai, deixa aqueles moçambicanos continuarem. Podem pegar um outro projeto. Mas ao sair o Estado, suponhamos que o Estado tinha 40% nessa empresa que começou, o Estado pega os 40%, hoje temos bolsa, não é? Vai à bolsa para dar prioridade que mais moçambicanos possam entrar. Se nós queremos desenvolver o país, a forma tem que ser essa. Mas digo a mesma coisa que devemos fazer em relação a esses grandes projetos, essas petrolíferas, tudo isso. Não tem sentido que essas mineradoras, elas venham aqui, tiram o nosso ouro, vão vender o que querem, tiram, quer dizer, não transformem. Então, é preciso que a independência econômica tem que significar também que qualquer um que venha investir em Moçambique saiba que uma das obrigações que tem é associar-se a uma empresa moçambicana, a um grupo de moçambicanos, para transferir o know-how. Porque aquele ali, depois de ganhar o dinheiro dele, vai embora. Mas eu, como moçambicano, fico aqui. Então eu tenho que saber, tenho que aprender coisas que eu não sei, como gerir, como produzir, mas ao mesmo tempo que nós priorizamos a formação dos nossos jovens, mas uma formação dirigida para aquelas áreas que a gente vai dar prioridade no termo de desenvolvimento. Como dizia, nós temos condições naturais aqui para fazer agricultura, mas eu posso nomear uma outra área para além da indústria, turismo, por exemplo. Nós precisamos que moçambicanos, em vez de termos a costa toda, tanto preenchida por estrangeiros que estão a explorar a nossa riqueza e praticamente aqui em Moçambique nem fica nada, porque tudo, se tu queres fazer uma reserva, tem que se reservar, vais para a internet, pagas o dinheiro, não fica aqui, fica fora. É preciso que moçambicanos tenham oportunidade, isto promovido pelo governo, deles também participarem na gestão daqueles empreendimentos turísticos. Vamos aprender também dessa maneira. Portanto, esta é a minha filosofia. Portanto, o desenvolvimento, isto na minha área de economia, isso chama-se, portanto, apostar no desenvolvimento endógeno. Não significa que não seja necessário tu cooperares com países da região, países estrangeiros. Não é isso que significa. Significa que sempre que alguém venha de fora, não é ele que vem para ser a tua base, ele vem para complementar. A base de desenvolvimento tem que ser nós, moçambicanos. Esta é a minha tese. Doutor, qual é a leitura que faz? Muito recentemente o governo aprovou portanto, medidas de aceleração econômica visando dinamizar os negócios no país. Olhando nesta perspectiva, que ganhos é que se podem tirar desta medida? Olha, devo dizer o seguinte, essas medidas econômicas são boas e são bem-vindas, porque, por exemplo, aliviaram o IVA de 17% para 16%, aliviaram também, por exemplo, as empresas estão na agricultura, as empresas estão nos transportes, estão na aquacultura, em vez de pagarem 30% no imposto, aquilo que chamamos de RPC, imposto de rendimento da empresa, passavam de 32% para 10%. Alivia, é muito bom. Mas a questão é a seguinte, é que uma das coisas que eu costumo observar no nosso país é que as nossas políticas têm que ser consequentes. Elas não podem ser, não podemos ter políticas que quer dizer, ficam interrompidas. Não é? É preciso haver uma continuidade. Então, aquilo que começa tem que ter continuidade. Mas mais do que isso, qualquer medida não pode ser para beneficiar apenas 3, 4, 5 pessoas. Tem que ser para beneficiar todas as pessoas. Por exemplo, agora, esta semana mesmo, o governo anunciou uma medida muito importante, que foi reduzir o preço do gasóleo. E eu estou a falar do gasóleo. Gasóleo particularmente. Porque durante os últimos 10 anos, a gasolina era mais barata e o gasóleo não. Isso é um paradoxo. Todo aquele que é industrial ou está na agricultura, tem motobombas, tem tratores, e o combustível que usa é o diesel, é o gasóleo. Então, não tem sentido, não tinha sentido de facto, se nós queremos apoiar que aqueles moçambicanos que têm algumas possibilidades, conseguiram através do crédito no banco comprar alguns meios para poderem fazer uma agricultura comercial, portanto, não sejam protegidos. Estou a dar um exemplo pequeno. Faz muita diferença o preço do gasóleo. Portanto, quando tu priorizas a gasolina, que não temos carros de estamos aqui na cidade, não é? Parece que, mas felizmente, e muito bem, eu apoio esta medida que o governo do presidente Chapa tomou. Está a dar sinal de que, olha, ele de facto está apostado em que nós todos, como moçambicanos, olhemos como nossa prioridade
participarmos, envolvermos na mudança daquilo que nós chamamos de paradigma, não é? Do desenvolvimento, que é todos sabermos que não é ninguém de fora que há de vir fazer o desenvolvimento por nós. Somos nós próprios moçambicanos que temos que nos engajar nesse processo todo. Então, acho correto, acho que medidas mais ousadas têm que acontecer, em particular esta que eu estou a referir. Por quê? O que seria, imaginemos que nós, há um aspecto que eu não expliquei, costumo dizer, porque estou a insistir muito na agricultura, mas há alguns que dizem, mas nós temos o gás, produz muito. Olha, o gás tem uma coisa, o gás, o petróleo, faz parte do grupo daquelas culturas que nós dizemos que, em inglês chama-se capital intensive. O que quer dizer isso? A exploração do gás é muito cara, portanto, ela envolve muito dinheiro, mas emprega uma pequena mão de obra, porque usa muita tecnologia. A tecnologia é boa, não devemos ter medo dela, é boa, mas a tecnologia neste campo tem este aspecto, é que ela reduz o número das pessoas que tu vais empregar. O país, com os desafios que tem, o que precisa nos próximos tempos são projetos que são mais extensivos na criação de emprego, para poder absorver estes jovens que estão aí, portanto, são formados, não têm uma ocupação. Portanto, nós precisamos disto. Portanto, significa que precisamos saber complementar como é que os grandes projetos como este, podem conciliar-se com outros projetos. Por isso é que eu falava das micro, pequenas e médias empresas, porque Moçambique só vai desenvolver se de facto nós priorizarmos aquilo que se diz, que do pequeno vai-se para o grande. Não podemos pensar que... mas mais do que isso, é que o petróleo e o gás acabam. Acabam. Então nós devíamos saber como usar os recursos do petróleo e do gás para potenciar aquelas áreas que podem, de uma vez por todas, dar-nos um salto qualitativo no âmbito da independência econômica. A propósito desta questão dos hidrocarbonetos, foi criado recentemente o Fundo Soberano. Qual é o seu pensamento relativamente às percentagens de depósitos provenientes dos hidrocarbonetos, priorizando naturalmente as poupanças para as gerações vindouras, já que bem fez referência que são recursos que a qualquer altura irão se esgotar. Qual deve ser o estilo-chave para alavancar este setor para as gerações vindouras, considerando este aspecto que estes recursos são escassos? Olha, falou do Fundo Soberano, vou dizer uma coisa. Eu sou o cidadão e tenho portanto, responsabilidade naquilo que eu estou a dizer, mas vou dizer uma coisa. Eu não concordo com a abordagem que nós estamos a fazer sobre o Fundo Soberano, não concordo plenamente. Nem concordo com o sítio onde o Fundo Soberano foi ficar no Banco Central, não concordo com isso. Há experiências muito boas. Uma das experiências nós podemos usar a experiência do Japão. Okay? Fundo Soberano, para mim, devia ser usado prioritariamente para quê? Para potenciar a agricultura, mas ao mesmo tempo para a formação de quadros. Nós mandarmos os nossos jovens irem se formar naquelas áreas que nós sabemos que amanhã vão nos catapultar, sobretudo na área da industrialização. Não é? A prioridade vai ser essa. Nós não podemos dar prioridade, portanto, ao Fundo Soberano para pagar, por exemplo, para aumentar o orçamento do Estado ou para pagar o IVA, o desembolso de IVA. Quer dizer, não devia ser essa a direção, mas olha, eu respeito o governo. Não sei, ainda não vi nenhum pronunciamento do novo governo, mas eu acho que alguns ajustamentos terão que ser feitos, porque a maneira como foi alinhado o Fundo Soberano, na minha opinião, não vai garantir muito rapidamente que nós possamos usar estes recursos para potenciar, para robustecer, portanto, aquilo que são as políticas económicas que podem nos conduzir à transformação estrutural da economia. Portanto, era preciso que estes fundos fossem canalizados onde eles são mais necessários. Uma das coisas repare que muitos países têm bancos só para apoiar a agricultura. Não é? Porque o banco comercial é tido como aquele banco. Tem os seus requisitos, não podemos... O banco comercial tem... Portanto, as taxas de juros que nós temos hoje são taxas proibitivas, que não há ninguém que é capaz de querer fazer desenvolvimento da agricultura, portanto, usando aquelas taxas que os nossos bancos têm. Então, nós temos que encontrar uma solução. Mas uma das soluções para mim é essa. Era ver que uma parte dos fundos, do Fundo Soberano, pudesse ir constituir um fundo que pudesse apoiar os projetos na agricultura.
quando falo da agricultura, sempre tem que associar com a formação. Não podemos nunca negligenciar a questão da formação. Porque naquele conceito que eu defendi do desenvolvimento endógeno, ele do que diz? Diz assim, que se nós queremos desenvolver depressa um país, uma economia de um país, é preciso, primeiro, apostarmos, primeiro, nos recursos humanos desse país. Segundo, no conhecimento, ou seja, ensinar as pessoas. Terceiro, na tecnologia. E eu com esses 3 aspectos posso desenvolver o meu país. Posso sair da situação em que me encontro e posso fazer o desenvolvimento. Tudo o resto que vier vai complementar. Mas estas são as bases, né? São as bases. Daí é que insisto sempre, digo assim, quando eu digo, é preciso acreditarmos que nós temos capacidade como moçambicanos de desenvolver a nossa economia. Se outros países fizeram, por que nós não somos capazes de fazer? Nós também somos. Com a nossa dificuldade de conhecimento disto, a única é sabermos escalonar as prioridades e vermos por onde é que nós começamos. E quais seriam as prioridades? Como disse, e eu repeti muitas vezes, a minha primeira prioridade é a agricultura. Precisamos de fazer uma agricultura comercial. A agricultura comercial passa por quê? Passa por modernização. E a modernização significa o quê? Vamos ensinar aos camponeses uma nova tecnologia. Para eles quê? Produzirem mais. Em vez de ele produzir, ele saber que num hectare, se ele tiver a produzir milho, pode triplicar ou quadriplicar aquilo que está a fazer neste momento. E ter as técnicas como se produz. O Sustenta era um bocadinho este cheirinho, mas o Sustenta pecou porque, na minha opinião, foi um programa que era apenas restrito a alguns grupos, não foi generalizado para todo o país. Naturalmente que isso teve a ver com os próprios investimentos, eu não sei qual era o valor que estava previsto para isso. Mas, repito, vamos começar priorizando a agricultura, a seguir priorizar a formação técnico-profissional. No lugar da gente priorizar a formação do ensino geral, vamos priorizar a formação do saber fazer, não é? Por quê? Qual é a vantagem? É que a pessoa sozinha pode fazer o seu emprego. É aí onde já entra o empreendedorismo. Porque hoje as pessoas pensam que há muita gente, e eu vi agora das manifestações, quando abrem a boca, acham que o culpado de não ter emprego é o governo. O governo não tem capacidade de empregar todas as pessoas que estão a ser formadas. O governo já fez muito. Foi criar condições para termos muitas escolas, muitas universidades. É verdade que hoje podemos nos queixar, temos muita quantidade de pessoas e perguntar assim a qualidade. Não há problema nenhum. Se calhar agora é bom que o Ministério da Educação e Cultura já se preocupe em fiscalizar a qualidade das pessoas que estão a ser formadas. Porque quantidade já temos. Não devemos ficar desanimados por causa disso. É preciso que a gente sinta que há sempre fases que a gente precisa passar. Mas a única coisa, para mim, que qualquer um de nós como moçambicano deve ter, é ser positivo em relação ao seu próprio país. Saber que nós, moçambicanos, podemos sim sair da situação que nos encontramos, com o nosso empenho. Estamos já a caminhar para a reta final do nosso espaço de hoje e, como bem fizemos referência, hoje em estúdio o economista José Chava, com quem estamos a abordar os 50 anos da independência nacional. A última questão que levantamos está relacionada aos próximos tempos. Moçambique, através do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, tem falado bastante da independência econômica. Olhando nesta perspectiva e tendo em conta os sucessivos governos que, ao longo dos vários anos, tiveram cada um destes o seu projeto de desenvolvimento. Acredita que depois deste mandato do presidente Daniel Chapo teremos ainda a continuidade deste plano de segunda independência nacional? Olha, eu penso que aqui neste aspecto devemos todos acreditar no seguinte. O presidente Chapo, há uma iniciativa que ele começou, que é o diálogo político. Costumo dizer muitas das vezes, no meu caso, costumo dizer que há males que vêm por bem. Estas convulsões que nós tivemos depois das eleições foram para mim um grande desafio para o presidente Chapo. E a abordagem que tem feito é fruto de uma resposta que ele quer dar àquelas convulsões que houveram. Então, este aspecto de mostrar que, primeiro, não há quem seja mais moçambicano que o outro. Nós todos somos moçambicanos. Então, é o aspecto da inclusão. Ele, na linguagem dele, sempre fala desse aspecto. Mostrar que nós todos, as oportunidades que este país vai criar é para todos nós. Não é para um grupo só, não é para uma classe. O que significa que
esta abordagem que ele está a trazer é uma abordagem muito, muito importante, porque chama a todos nós para nos envolvermos no trabalho de quê? De reconstruirmos o nosso próprio país. E, sem distinção da cor partidária, sem distinção da origem étnica, tudo isso. Isto é muito importante. É um primeiro elemento que vai fazer com que a gente sinta que eu preciso do outro, o meu colega, portanto, e que mostra também que só se estivermos unidos é que vai ser possível nós podermos ter um internacional. Há um primeiro sinal que o governo do presidente Chapo deu, foi criar aquele fundo de investimento que vai estar nos distritos, que diz que é prioritariamente para os jovens. Diz prioritariamente para os jovens. Não quer dizer que é só para os jovens. Então, o que significa? Significa que os jovens, esta é a minha opinião, o jovem precisa saber organizar-se. Organizar-se fazendo aquilo que a gente chama pequenos projetos, que podem depois ir apresentar a quem de direito para poderem ter acesso àqueles fundos, mas começarem a fazer coisas concretas. Portanto, mas não precisam de sonhar logo numa primeira fase, sonhar grande. Sonha pequeno por fase, não é? Mas é importante já termos, isto recorda-me aquilo que o presidente Guebuza também havia feito, os 7 milhões. Infelizmente não tiveram continuidade, mas um outro aspecto é que em alguns casos 7 milhões não foram utilizados da melhor maneira, não é? Então, essas lições que nós ganhamos a partir dos 7 milhões, era bom que fossem usadas para evitar que aquilo que falhou naquele programa de 7 milhões já não falhe neste investimento que vamos fazer para a juventude. Porque qualquer processo que não é controlado, qualquer processo que não é direcionado, qualquer processo que nós não temos monitorização, ele pode acabar dando efeitos perversos, diferentemente daqueles que nós queremos. Portanto, o meu apelo é juntemo-nos em voz alta para apoiar as iniciativas deste governo do presidente Chapo, porque não só por ele ser jovem, mas também tem ideias muito jovens que unem-nos a todos, que fazem com que nós podemos marcar diferença. Agora, a continuidade dessas ideias todas depende de nós. Por quê? Aquela questão que, repara que o programa que o governo tem agora, ele vem também de algo que se chama, portanto, o tal Programa Nacional de Desenvolvimento. Vem disso. Com um horizonte muito maior. Então, se nós nos entendermos e conseguirmos em conjunto dar este passo, eu julgo que criaremos condições para que, de facto, nós tenhamos continuidade quando o presidente Chapo acabar o seu primeiro mandato, acabar o seu segundo mandato, que aquele que vier veja que não há outra alternativa senão continuar com o caminho do desenvolvimento econômico do nosso país. Por aqui ficamos, queremos profundamente agradecer a si que esteve desse lado. Obrigado por ter aceito. Algo mais gostaria de acrescentar? Muito obrigado e sucessos para a nossa estação de rádio Índico. Sucesso também para todos nós como moçambicanos. À beira do jubileu da independência nacional, o que eu posso dizer é que não nos esqueçamos, a nossa maior vitória nestes 50 anos é termos a nossa identidade como moçambicanos. Obrigado. Muito obrigado. Por aqui ficamos assim, caro telespectador, a Rádio 20 que esteve desse lado a acompanhar-nos. Queremos profundamente agradecer. Hoje recebemos em estúdio o economista José Chava, com quem abordamos a sua trajetória longa pela formação, o seu ingresso no país e as perspectivas económicas que vamos nos próximos tempos assistir, que é então a independência económica. Muito obrigado e até breve.